Oi, gente, tudo bem? Que bom encontrar vocês novamente esse ano aqui conosco, né? Esse ano com essa nova modalidade, né? Mas é assim que nós podemos fazer. Então, eu gostaria de tratar com vocês nesta aula sobre os elementos da comunicação, a comunicação e as funções de linguagem, para nós começarmos a nossa caminhada rumo ao Enem, né? Estes que são itens importantes para nós compreendermos melhor sobre todos os aspectos que envolvem a língua portuguesa, no seu contexto, no seu uso, e também questões relacionadas aos itens teóricos e gramaticais, né? Mas para nós compreendermos tudo isso, nós precisamos então de realmente entender a primeira situação da língua portuguesa, que é o que é a comunicação. Então eu pergunto para você, o que você entende por comunicação? Gostaria que você pensasse um pouquinho, refletisse. E normalmente, este é um item que nós achamos importante porque realmente está ligado ao nosso dia a dia. Ou às vezes não. Às vezes nós não achamos que é tão importante assim, porque afinal de contas eu já falo essa língua portuguesa, né? E comunicar, professora, comunicar deve ser, eu falo com alguém, então eu me comunico, né? Então, nós vamos hoje refletir sobre o que é a comunicação, toda a abrangência da comunicação, a complexidade dela. E eu gostaria muito, muito mesmo que vocês parassem para refletir um pouco sobre isso, porque o que vamos falar nesse primeiro momento é base, é fundamental para tudo aquilo que vai vir depois, tá bom? Nós também vamos falar ainda sobre os elementos da comunicação, que é o passo seguinte, quando nós entendemos o que é a comunicação. E depois nós vamos compreender, então, as funções de linguagem, tá bom? Então, vamos lá. Comunicar. O que é comunicar? Comunicar é toda vez que 3 verbos acontecem, 3 ações acontecem. Lembrando aqui que verbo e ação é a mesma coisa, né? Verbo é a palavra em língua portuguesa que exprime uma ação. Então, se 3 verbos atuam, 3 ações acontecem. Só existe comunicação quando estes 3 verbos, de fato, completam seu ciclo. De fato, acontecem. São eles, primeiro, transmitir uma informação, fazer com que o outro compreenda, e o outro precisa modificar o seu comportamento. Quando essas 3 ações acontecem, aí sim, nós temos a comunicação efetiva, né? Aquela que de fato aconteceu no nosso dia a dia. Todos nós precisamos de nos comunicar. Hoje, mais do que nunca, utilizamos o canal virtual, né? Em função da realidade que todos nós estamos vivendo. Mas nós nos comunicamos de maneira oral, de maneira escrita, através dos gestos, né? Usando canais como esse que nós estamos usando agora, né? Enfim, mas para que tudo isso aconteça, temos que lembrar. Eu preciso transmitir uma informação para você, que inclusive é o que eu estou tentando fazer agora, né? Você, do outro lado, precisa compreender. E quando você compreender, você precisa modificar o seu comportamento em diversas situações da sua vida, tá bom? Então, vamos lá. Transmitir informação é todas as vezes que eu falo, que eu escrevo alguma coisa, ou às vezes eu não preciso de utilizar a palavra para transmitir uma informação. Eu não preciso dizer para você, olha, hoje eu vou usar uma blusa branca. Eu não preciso dizer isso. Quando você olha para a minha blusa branca, você já recebeu essa informação. Isso significa, então, dizer na prática que nós nos comunicamos de maneira verbal e não verbal. Isso que eu estou falando agora é fundamental, tá? Então, o processo comunicativo se dá
pela linguagem verbal, quer dizer, pelo uso de palavras, como também pela linguagem não verbal, que significa o quê? Imagens, sons, gestos, cores, cheiros, né? Eu não preciso dizer para você que eu estou usando um perfume. Se você sentir o cheiro do meu perfume, então você recebeu essa informação. Ela foi transmitida para você, você compreendeu, né? Então, muitas vezes, cada um de nós enviamos mensagens para os outros sem precisar falar. A fala é um modo de nos comunicarmos? É. Mas é o único modo de nós nos comunicarmos? Não. Existem várias outras maneiras de nós nos comunicarmos, né? Por isso que eu disse para vocês, existe então a forma de se comunicar por meio da linguagem verbal, como também por meio da linguagem não verbal, ok? E a primeira coisa que você faz quando você então comunica com alguém é enviar uma mensagem para alguém. Só que apenas enviar uma mensagem para alguém não garante um processo comunicativo, tá? Isso é importante, porque eu posso até falar alguma coisa, mas se você não entender, então não há processo comunicativo entre nós, né? Então, olha só, aí entra o segundo passo. Eu preciso fazer com que você entenda, né? Então, daqui eu preciso criar mecanismos, cuidar para que você compreenda do outro lado qual é a mensagem que eu estou transmitindo, sobre o que eu estou falando. E ser clara a respeito disso, né? Por quê? Porque essa responsabilidade, vou fazer você entender, é sempre do emissor. E é um direito do receptor. Então, quando você recebe uma mensagem, eu, enquanto emissora, cuido para que você compreenda, né? De várias formas, da clareza das palavras que eu falo, né? Da forma como eu falo, do volume de voz, do tom de voz, da velocidade da voz, né? Da qualidade do equipamento e assim por diante, entre tantas outras coisas. E você precisa entender, né? Então, nós falamos que esse é um direito do receptor compreender. Quando eu pego uma carta para escrever, ou um e-mail, ou eu coloco uma mensagem nas redes sociais, ou eu estou fazendo uma prova, lembrar sempre que naquele momento eu sou emissor. Enquanto emissor, eu preciso cuidar para que o meu receptor, que está do outro lado, sempre me compreenda. Então, aqui vai um aspecto importante. Eu estou produzindo a redação do Enem, por exemplo. Eu posso escrever qualquer coisa, de qualquer jeito? Eu posso só usar as técnicas? Eu devo usar as técnicas. Mas eu devo também, enquanto emissora, lembrar que a minha letra precisa ser clara, legível. A organização do meu pensamento precisa ser lógico, coerente, né? Para quê? Para que o avaliador do outro lado compreenda o que eu estou dizendo. São aspectos importantes. Todos nós seremos emissores em algum momento da comunicação e também seremos receptores em algum momento da comunicação, tá bom? Então, cuidar disso. Sou emissora, estou enviando uma informação para alguém, eu preciso cuidar para que o outro entenda. Como eu cuido disso? Escolhendo as palavras para que o outro possa entender, que sejam palavras que ele realmente saiba o significado e assim por diante. Muito bem. Então, já falamos de duas coisas, dois aspectos importantes. Primeiro, enviar a informação, transmitir a informação. Segundo passo, fazer com que o outro compreenda. Muito bem. Então, vamos lá, vamos continuar. Quando você compreende essa informação, você precisa modificar o seu comportamento. Isso garante que você de fato compreendeu a mensagem que você recebeu. Alguns exemplos são ótimos para isso. Por exemplo, gente, olha só, nós estamos no trânsito, nós estamos dirigindo, né? E num dado momento, eu vejo o sinal vermelho, o semáforo vermelho. Ele enviou para mim a mensagem vermelho. Eu sei o que significa vermelho no semáforo, significa pare. E como eu entendi isso, eu vou parar. Viu como existe processo comunicativo em todos os momentos da nossa vida?
Um semáforo envia informação, eu recebo essa informação e compreendo, e eu executo aquilo que ele quer. Ou, a partir daquilo que eu compreendi, eu modifiquei o meu comportamento. Eu parei. Os 3 verbos agiram. E porque agiram, houve processo comunicativo completo, né? Então, alguém enviou, alguma coisa enviou para mim uma informação, o semáforo, vermelho, pare. Eu recebi essa informação, eu compreendi essa informação e eu parei. Muito bem. Assim como esse simples exemplo, o tempo todo na nossa vida, nós enviamos mensagens para as pessoas, né? Seja por aplicativos de conversas, né? Que é tão comum no nosso dia a dia. Seja simplesmente por uma fala mesmo comum, uma conversa comum, um diálogo com alguém da sua família, no seu trabalho, na rua, né? Então, você envia uma informação para alguém quando você fala, por exemplo, ou quando você escreve, e o outro precisa sempre entender. O outro vai entender porque eu, emissor, cuidei para que ele entendesse. Eu falei as palavras que ele sabe, por exemplo. Eu falei as palavras que ele tem entendimento. Eu não falei palavras difíceis. Eu falei coisas que ele de fato compreende, né? E depois disso, depois que eu enviei com clareza as informações e ele compreendeu, o fato dele ter compreendido vai fazer naturalmente com que ele mude o comportamento dele. Nossa, professora, então quer dizer que comunicação é isso? É, comunicação é isso. Se você entendeu o que é comunicação, então a partir de agora, todos os seus processos comunicacionais serão bem cuidados. Você vai cuidar de falar com clareza, né? Usar palavras que o outro compreende, falar num tom de voz, num volume de voz que ele também vai compreender, escrever com organização, escrever com clareza, escrever com nitidez, cuidar da lógica das ideias, das informações, né? Então, todas as vezes que nós cuidamos disso, nós fazemos então com que o outro compreenda a mensagem que nós estamos enviando. E naturalmente, porque ele vai entender, ele não vai absorver aquela informação. Entendeu? Modificou o comportamento. É assim em todas as coisas do nosso dia a dia, dos quais processos comunicacionais acontecem. Tá bom? Essa é a nossa primeira parte e é a parte base para tudo aquilo que nós vamos falar para frente. Espero que vocês tenham compreendido até aqui o que é comunicação. Então, repetindo, comunicar é enviar uma mensagem, fazer com que o outro compreenda e modifique o seu comportamento. Uma vez que esses 3 verbos agiram, nós vamos lembrar que isso pode acontecer por meio da linguagem verbal e da linguagem não verbal. A linguagem verbal é o uso de palavras. A linguagem não verbal é quando eu utilizo sons, gestos e assim por diante, tá bom? Muito bem. Uma vez entendido o que é o processo comunicativo, o que é a comunicação, vamos falar um pouquinho da importância disso tudo? Por que é importante? É importante porque nós estamos na era da informação, na era da comunicação. Nós, então, conversamos o tempo todo, nós escrevemos o tempo todo, não existe barreiras mais neste mundo, né? Tudo neste mundo hoje é a partir daquilo que nós enviamos de processos comunicativos para o outro. É isso que nos liga às pessoas, é isso que nos conecta à sociedade. E isto é responsável pelos nossos sucessos e também pelos nossos insucessos. Insucesso é alguma coisa que nós não queremos. Nós queremos sucesso, né? E por que queremos sucesso, então? Nós cuidamos de como nós interagimos com o outro por meio de processos comunicativos. Por meio da fala, por meio da escrita e assim sucessivamente, tá bom? Então, nós vivemos na era da informação. Muito mais do que na era tecnológica, nós estamos na era da informação. A tecnologia está a serviço da informação. Se não fosse necessário interagir com vocês
de modo comunicativo, ou seja, se não fosse necessário enviar uma informação para você, de nada adiantaria o meu celular, de nada adiantaria o meu computador, né? Então, lembrar que, apesar dos nossos avanços tecnológicos, o que realmente move a tecnologia são processos comunicativos. E estes processos comunicativos precisam ser eficientes. Tudo bem até aqui? Gente, e aí, para que tudo isso aconteça, existe uma coisa chamada elementos da comunicação. O que são os elementos da comunicação? São, vamos dizer assim, instrumentos que funcionam para que a comunicação de fato aconteça. Então, olha só, é preciso que exista o elemento emissor, que é aquele que envia a mensagem. É preciso que exista o elemento receptor, que é aquele que recebe a mensagem. É preciso que exista a própria mensagem, que é a informação que nos une, né? Eu preciso falar sobre este tema, você precisa ouvir sobre este tema, porque ele é importante para o Enem. E ainda temos o canal, o código, o contexto, e temos um que não é legal, mas que ele pode existir. A gente faz de tudo para ele não existir, mas se ele existir, nós precisamos de entendê-lo, tá bom? Então vamos lá. Emissor é o primeiro deles, é o responsável por enviar a mensagem. Receptor é aquele que recebe a mensagem. Mensagem é a própria informação. Canal é o meio pelo qual o emissor leva a mensagem até você. Então, por exemplo, eu estou sendo emissora neste momento, você é o receptor, você está aí do outro lado. Eu tenho uma informação para levar para você, essa é a mensagem. E aí eu uso um canal. Na verdade, nesse momento, eu estou usando 2 canais. Eu estou usando a minha voz, que está sendo um canal, mas também estou usando um instrumento, que no caso é a tecnologia, né? Para poder enviar essa mensagem até você. Então, canal é o meio pelo qual o emissor utiliza para enviar uma mensagem para alguém. Código. O código, em geral, é a língua portuguesa, mas não é só a língua portuguesa. O código é um sistema linguístico organizado comum ao emissor e ao receptor. Então, nós temos que falar a mesma língua. Ao enviar uma mensagem para você, você precisa compreender usando o mesmo código. Não adianta eu utilizar outra língua e enviar uma mensagem. Se eu utilizar uma outra língua e mesmo assim enviar uma mensagem para você, você não vai entender. Então, a gente não alcança o processo comunicativo, né? Nós queremos ter processos comunicativos eficientes. Então, eu utilizo o código que você também entende. Muito bem. Nosso caso aqui é a língua portuguesa. Lá no semáforo são as cores, o vermelho, o amarelo e o verde, que nós sabemos o significado. O vermelho é pare, o amarelo espere, atenção, né? Fique atento. E o verde você pode prosseguir. Todos nós sabemos o significado dessas cores no semáforo. E porque sabemos o significado delas, todos nós obedecemos. E elas são código naquele canal. Então temos o emissor, o receptor, a mensagem, o canal e o código, né? E para terminar estes elementos da comunicação que nós consideramos como positivo, ainda tem o contexto. O que é o contexto? É a situação em que a comunicação acontece, né? Então, por exemplo, se eu estou dando aula, né? Eu tenho alunos na minha frente. Enquanto professor ou professora, nós não devemos, por exemplo, falar palavras erradas ou escrever errado, né? Continuando, gente. Então, tudo aquilo que nós conversamos com o outro, dependendo do contexto, nós cuidamos das palavras que nós escolhemos, né?
Um professor não pode falar errado, não deve escrever errado, porque o contexto educacional requer que nós ensinemos o tempo todo. Então, se eu vou ensinar o tempo todo, eu preciso falar o que é certo o tempo todo, não posso falar errado, né? Enfim, existem vários contextos comunicacionais. Se eu estou conversando com uma pessoa que tem pouca instrução, né? Quase não foi à escola, ele fala muito errado. Não vai adiantar se eu falar muito certo, muito eloquente, muito formal. Ele não vai entender. Então, eu adequo o meu processo comunicativo ao entendimento dele, né? Por outro lado, eu também devo cuidar para falar dentro de um padrão linguístico, por exemplo, se eu estiver numa situação muito formalizada, né? Eu estou numa reunião com o governador do estado. Então, além da minha roupa, do meu cabelo, das minhas vestimentas, eu também preciso cuidar das palavras que eu escolho para falar, né? Então, é isso. O contexto é quando, então, você adequa o processo linguístico à situação que você está se comunicando, né? Você faz uma viagem para alguma região do país onde as pessoas usam outras palavras um pouco diferentes das nossas. No primeiro momento, você vai estranhar. O que significa essa palavra? No segundo momento, você vai modificar, então, o modo como você se expressa para que o outro compreenda. E assim vice-versa, né? Muito bem, gente. Então, esses são os elementos da comunicação positiva. O emissor, o receptor, a mensagem, o canal, o código e o contexto. Eu falei que tinha um que não é desejado, que é o ruído. Nós não queremos ruídos, né? O ruído, no primeiro momento, a palavra nos remete a barulho, né? Mas não é só barulho. O ruído é tudo aquilo que atrapalha qualquer processo comunicativo. Então, por exemplo, se acabar a energia, eu não tenho como me comunicar com vocês. E isso foi um ruído no nosso processo comunicativo. Se eu perder um sinal de internet, isso foi um ruído, né? Se eu entregar para você um material com pouca qualidade, né? De escrita mesmo, eu falo de clareza escrita mesmo, né? Também é um ruído. Se eu estou dando aula, estou fazendo uma gravação e de repente eu tenho um barulho externo, né? E atrapalha que você ouça com clareza aquilo que eu estou falando. Isso também é um ruído, né? E se eu estou produzindo um texto, uma redação, e rasuro muito o texto, isso também atrapalha o avaliador a compreender. Isso também é um ruído, tá bom? Então, ruído é tudo aquilo que atrapalha os nossos